O verdadeiro amor é tão difícil de ser encontrado que, quando temos a certeza de que estamos diante dele, devemos fazer o impossível permitido para mantê-lo. Momentos raros de paz e tranquilidade nas águas navegadas pelo corsário do rei eram vividos naqueles dias, com um mar calmo, céu claro e noites com estrelas reluzentes. Tudo transcorria muito bem. O casal vivia um momento de grande troca de amor e carinho, e o capitão Roger Augustus demonstrava grande alegria aos seus marujos pela presença de sua mulher no barco. No início, alguns poucos marujos eram receosos em ter Eleanor no corsário do rei, pois a crendice de maus presságios pela presença de uma mulher era grande. Mas com o passar dos dias, eles observaram que nada de ruim lhes acontecia e aceitaram a presença dela sem muitas restrições. Certo dia, Eleanor, pensando em conquistar mais os marujos de Roger, organizou um belo banquete preparado por ela, regado a muito rum, bebida que para os piratas era essencial. Quando os marujos viram a mesa posta com várias iguarias, com quitutes saborosos e provaram os deliciosos manjares preparados por Eleanor, exaltaram as qualidades culinárias da capitã, alcunha que eles passaram a chamá-la desde então. O pirata grande que tentou jogar Eleanor no mar, quando ela foi descoberta como clandestina no navio, puxou o grito: "Viva nossa capitã!" Os outros gritaram: "Viva!" E assim Eleanor passou a ser aceita no corsário do rei. Com eles, aprendeu a lutar com espada e atirar com a garrucha tão bem que afirmavam que qualquer homem deveria temê-la quando estivesse em combate, porque era ágil e ardilosa, podendo desferir golpes tão rápidos que muitos poderiam ficar surpresos, pois não esperariam que uma mulher com uma imagem tão bonita e aristocrática pudesse reagir pior que um animal selvagem. As águas ainda estavam calmas e o céu claro, quando um navio pirata inimigo surgiu no horizonte. O capitão Roger Augusto foi notificado da aproximação em grande velocidade desse navio, que vinha em direção ao corsário do rei com muita rapidez. Ele convocou todos no convés e deu uma ordem: "Senhores, preparem-se, porque esse navio vem ao nosso encalço. Certamente estão querendo um confronto a fim de nos eliminar e levar nossos tesouros adquiridos. Vamos à luta!" Os piratas se prepararam para o ataque iminente. O navio que se aproximava era o Noites Escuras, nome adquirido em homenagem ao tipo de ataque surpresa que causava terror comum a estes piratas. A luta foi travada dentro do corsário do rei. Os piratas invasores eram cruéis e impiedosos. Aos socos, derrubaram a porta da cabine do capitão, pegando Eleanor como refém. Mediante a condição de não reagir para que a sua mulher não fosse morta, o capitão Roger Augusto se deixou ser preso pelos inimigos. Dessa maneira, a tripulação se sentiu impotente de reagir, temendo que, com isso, apressassem a morte do capitão Roger e a de sua capitã. O desespero se espalhou pelo navio enquanto os piratas do corsário do rei se viam incapazes de salvar seus líderes. Renderam-se esperando uma oportunidade para contra-atacar, pois se assim não o fizessem, todos iriam morrer. O capitão do Noites Escuras estava com Roger na ponta de sua espada, pronto para desferir o último golpe para tirar a sua vida. Quando observou detalhadamente Eleanor, encantou-se com a sua beleza. Ele pediu que a trouxessem para mais perto dele para lhe admirar melhor os encantos femininos. Quando ela foi trazida, dirigindo-se ao capitão Roger Augusto, disse-lhe: "Que bela mulher você tinha, porque a partir de agora ela é minha, meu caro."
Eleanor sorriu com a frase do capitão inimigo e fez um gesto para ele se aproximar. O capitão ficou todo animado com a reação dela e se aproximou com grande desejo. Ela foi dócil e gentil, sempre sorrindo para ele. Quando ele estava bem perto, ela levantou a saia, deixando uma perna à mostra. O capitão não resistiu à sedução dela e se preparou para beijá-la. Nesse momento, ela pegou a garrucha que estava presa em sua cinta-liga e atirou nele a queima-roupa, o qual caiu estrebuchando. Um grito de surpresa ecoou pelo navio inimigo, enquanto os olhares atônitos se voltaram para Eleanor. Depois disso, Eleanor e Roger lideraram a contraofensiva, orientando sua tripulação com habilidade e estratégia. Os piratas inimigos, agora desorganizados e confusos, foram sendo derrotados um a um. Os poucos piratas que estavam em noites escuras, depois que viram que seu capitão foi atingido, levantaram a âncora e partiram velozmente. Quando a batalha chegou ao fim, os piratas do corsário do rei se ajoelharam diante de Eleanor, reconhecendo-a como uma líder formidável e corajosa. Ela ganhou o respeito e a admiração de todos, provando que o poder não reside no gênero, mas na força do coração e na bravura da alma. Dessa forma, todos os piratas alegres cantaram: Yo-ho-ho-ho-ho, não tem pra nenhum. A capitã de nosso navio merece uma dose de rum. Yo-ho-ho-ho-ho, não tem pra nenhum. A capitã de nosso navio merece uma dose de rum. A partir daquele dia, Eleanor continuou a navegar ao lado de seu amado capitão Roger Augustus, não mais como uma mulher frágil e aristocrata, mas como uma capitã temida e reverenciada. Depois de 6 meses de intensa atividade, Capitão Roger Augusto resolveu pedir dispensa de seus trabalhos ao rei. Ele considerou que já seria a hora deles viverem uma vida com mais segurança, pois Eleanor engravidou e eles queriam mais tranquilidade para criar o bebê. Eleanor optou por residir em Curaçao, onde continuou a viver o seu grande amor até os últimos dias de suas vidas. E assim, foi a história de uma bela mulher aristocrata que venceu os domínios dos mares pelo amor de um pirata. A história desse casal se espalhou pelos mares e se tornou uma lenda até hoje.